Bom dia, pessoal, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais um domingo estudando a palavra do Senhor na escola dominical. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, obrigada, Senhor, pela semana, obrigado porque o Senhor tem nos provido, nos sustentado e nos guardado. Nos ajuda agora, Senhor, a entender a Tua palavra, nos ajuda a cumprir ela e que possamos sempre, Senhor, ter essa vontade de estudar e aplicá-la em nossas vidas. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje estamos dando continuidade ao livro dos Provérbios. Aula passada a gente viu toda a parte introdutória, Falamos sobre o propósito, falamos sobre a divisão, falamos sobre autores, falamos toda essa parte. E a gente leu, do capítulo 1, do 1 ao 7. Mas só para a gente lembrar um pouquinho, a gente falou que provérbios é uma expressão, que significa ser como, Então, essa expressão a gente viu que ela tem a ver com o propósito do livro, que era levar, ao povo de Deus a instrução necessária para a conduta moral e espiritual. Lembrando que o livro de Provérbios, como a gente viu, ele é chamado de uma literatura de sabedoria, que se concentra nas questões práticas da vida. Lembra que a gente falou que ele permeia o que eu falo, o que eu faço, todas as questões existenciais, Como a gente falou, finanças, o estudo, o comportamento. Então, por isso que fala ali que é uma conduta moral, que é como eu me comporto, e espiritual também, Como eu obedeço, como eu sirvo, como eu louvo a Deus, certo? E a gente destacou lá, quando a gente leu Provérbios 1 ao 7, algumas palavras na aula passada. E agora, dando continuidade, nós vamos ler lá de novo o capítulo 1, mas apenas o versículo 7, que foi aonde a gente parou, no temor do Senhor. Vamos ler lá o 7? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o que fala aqui, O temor do Senhor nos leva à vida de sabedoria, que é aquilo que ele fala. Daí ele fala ali, os loucos desprezam, a sabedoria e o ensino, porque eles não querem viver de acordo com as instruções de Deus. Tem gente que pode adquirir, você fala, nossa, como aquela pessoa inteligente, muito conhecimento, ela pode adquirir. Mas a sabedoria, a verdadeira sabedoria, que é esse entendimento de como agir em cada atitude que a gente tem durante todo o dia, em cada dia que a gente passa, só vem do Senhor. É essas instruções aqui que o provérbio se refere, é essa sabedoria que Deus colocou, que Deus nos instrui, certo? Então, por isso que ele fala, o temor do Senhor. E o que seria o temor do Senhor? O temor do Senhor é quando Deus mostra que, como nós somos limitados, nós precisamos da sua orientação. Precisamos buscar a orientação de Deus. E tolice seria nós desprezarmos toda essa sabedoria. O temor do Senhor é aplicar todo esse conhecimento das leis, das normas, de toda a palavra de Deus que está aqui hoje, assim, nós temos essa forma na Bíblia, certo? Essa é toda a sabedoria que vem do Senhor e que Ele coloca nas nossas vidas. E é através do estudo dela que a gente consegue ter base para tomar as ações e as decisões no nosso dia a dia. Vocês vão ver aqui na tela, tá aparecendo ali, O que seria o temor do Senhor? De acordo com a Bíblia de Estudo da Herança Reformada, o temor do Senhor seria uma vida consciente da presença de Deus, levando em conta a maneira como Deus se revela em sua santidade, em cada situação e circunstância da vida. Então, eu quis trazer só para ilustrar o que a gente já explicou nessa primeira parte, Isso aqui é os estudiosos, que definiram como fosse o temor do Senhor. Então, o temor do Senhor é o que ele ensina e a gente aprende. Esse entendimento que a gente dá através da nossa dedicação em cumprir
esse ensinamento, ou seja, cumprir a sua palavra, e na perseverança em buscar fazer o que é correto todos os dias, certo? Jesus Cristo, ele apresentou a sabedoria divina todo o tempo que ele esteve aqui na Terra, correto? E no Novo Testamento, nós vemos que Jesus, ele utilizou um método de ensino que é semelhante aqui ao que os provérbios passam, toda essa sabedoria. Jesus utilizou algumas parábolas para ensinar. E agora vocês vão ver aí na tela de vocês, que está dizendo assim, anotem aí. Então, vocês vão anotar, tá ali, os provérbios e os ensinos de Jesus. A primeira parábola está lá em Lucas 12, do 16 ao 21. Então, vocês vão ler essa parábola e vão depois relacionar com Provérbios 27, 1. Certo? É isso para fazer essa semana. E a segunda parábola do homem prudente e insensato. Mateus 7, 24 ao 27, com Provérbios 14 e 11. Então, vocês vão ler as duas parábolas e vão ler os dois provérbios e ver quais são as semelhanças que tem. Certo? E daí vocês vão anotar no caderno. Vocês vão ver como é semelhante esse conteúdo que a gente está falando, né? Quando a gente fala em sabedoria, a gente está dizendo disso, dos conselhos, das atitudes que estão aqui, de como que o sábio deve ser. Certo? E aí a gente vai refletir durante essa semana se nós estamos tendo uma vida de sabedoria. O que caracteriza uma pessoa sábia? A primeira coisa que caracteriza uma pessoa sábia é o temor que ela tem ao Senhor. Por isso que foi importante nós termos visto o que é o temor ao Senhor, certo? E o temor do Senhor, ele não é só reverência, não é só respeito às coisas de Deus, mas ele é também essa aplicação prática do que devemos ser e do que precisa ser feito, né? Porque aquilo que eu falei no começo, a gente pode acumular muito conhecimento, mas se a gente não aplicar, de nada vai adiantar, né? Nós vamos continuar fazendo o papel do tolo. Eu sei muito, mas eu não aplico. Ninguém vê uma mudança na minha vida. Então, é o que a gente sempre fala do bom testemunho. Então, o comportamento, ele vai caracterizar também o sábio. Comportamento bom, é a justiça, honestidade, humildade, gentileza, todas essas características que formam o caráter de uma pessoa sábia, uma pessoa, né, justa, que teme ao Senhor. Por isso que a gente fala, o temor do Senhor é o princípio, né, da sabedoria. E hoje, nos dias que a gente está passando, que a gente se encontra pouco pessoalmente, mas a gente tem se encontrado muito virtualmente, né? Aula no computador, grupos no WhatsApp, algumas coisas que são lidas e postadas em outros meios sociais, mas muito tempo no computador, né? Nós temos que cuidar com que grupos nós estamos se relacionando, o que tem sido o nosso papel de cristão, né? De temor do Senhor, como a gente está agindo nesse meio virtual. Qual que é, né, a nossa fala virtual, como tem sido? Esse é o alerta, né, para esses dias que nós estamos aqui, né, mais à distância, mas também se aplica para o presencial, que é como a gente falou, né, é toda a nossa vida diária, todo o nosso comportamento, desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir. E essa questão da nossa fala, né, da nossa comunicação, nos leva a pensar sobre o que Provérbios 10, 11 nos diz. Vamos abrir lá em Provérbios 10, 11. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Então, o que ele fala aqui? É o que está aqui, né? A boca do justo é manancial de vida. Então, a nossa comunicação, ela tem que ter vida, tem que levar vida. Então, a gente tem que primeiro pensar. A nossa fala, a nossa comunicação que nós temos falado, está refletindo sabedoria,
que é a mesma coisa que fala a boca do justo, tá? Ou estamos refletindo ignorância. A gente tem falado demais, sabe aquela pessoa que fala, ela não dá vez para ninguém falar, e se alguém tá falando, ela corta no meio, ela não quer ouvir, ela só quer falar. Isso também é errado. Ou é aquela pessoa que fala muito pouco também, que só fala, tá bom, já sei, sim, legal. Isso também não pode ser assim. Nós, como cristãos, nós temos que se interessar, nós temos que dar atenção, nós temos que ter um sentimento de amizade verdadeira, de compartilhar as coisas, de conversar. Então, como você falou assim, a nossa comunicação, ela importa muito. Se falamos demais, se falamos de menos, e principalmente aqui, se a nossa fala reflete sabedoria ou se reflete ignorância, certo? E também se a nossa fala ela está sendo para o bem ou para o mal. Em Provérbios também, lá no 15:23, vamos abrir lá. O 15:23 fala: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Então, viu? Essa é a palavra do bem, a palavra do sábio. É uma palavra que vem para abençoar, para consolar, para instruir, certo? Que está aqui em 15:23. E agora vamos ver lá em Provérbios 25:23. O vento norte traz chuva, e a língua fingida o rosto irado. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Então, aí a gente pensa, estamos usando a palavra para o mal, para brigar ou para ofender. Ali ele fala que o vento traz muita chuva e a língua fingida o rosto irado. Então, o que nós estamos despertando? Estamos despertando são coisas que não agradam ao Senhor, desentendimento, discórdia, ofensa, chateação. Não, Nossa palavra tem que ser para o bem, porque se nós estamos aplicando os provérbios, que é a instrução de Deus para vivermos com sabedoria, nós temos que também estar alerta a essa nossa comunicação, essa nossa fala. É uma fala para o bem, é uma fala útil, e assim nós temos que aplicar na prática. Vamos pensar um pouquinho. Isso que eu vou dizer agora é necessário? Isso que eu vou falar é verdade? Eu não posso só, por exemplo, eu ler alguma coisa e sair falando, se eu não tenho certeza. Ou se alguém me conta alguma coisa e eu também não tenho certeza, eu não posso sair falando, porque pode ser que seja mentira. Então, eu tenho que pensar, por isso que eu falo, aplicando na prática. Isso é verdade? Isso é necessário? E essa minha fala, ela é construtiva, esse é o terceiro passo. O que eu vou falar, ele vai ajudar essa pessoa que eu tô conversando? Ou não é? Se não for construtivo, é melhor calar, certo? Então, vamos tentar sempre pensar nisso, Eu posso falar para a pessoa, olha, eu gostaria que você, por exemplo, eu fiquei chateado que você falou isso de mim. Mas você tem que falar de um jeito, que nem eu falei, de um jeito construtivo. Não de um jeito que cause a ira, como a gente viu ali, que é um jeito errado. E aí nós temos que pensar. Vamos pensar também esta semana nisso. Que características, vocês vão anotar ali no caderno, vão pensar e vão responder, tá? Deixar anotado lá. Que características do sábio está aparecendo aí na tela de vocês? Você tem praticado? Que características do sábio você tem praticado? E quais características do tolo você tem que abandonar? A gente sempre tem que estar buscando melhorar, Então, se eu falo alguma coisa que ainda que é uma coisa errada, eu sei que eu tenho que abandonar, então eu vou escrever aqui. E vocês vão deixar escrito aí. E quando a gente se encontrar na nossa aula presencial do Zoom, a gente vai conversar sobre isso, certo?
Então, pessoal, quem não respondeu ainda o formulário, que era a última atividade da gincana, vai lá e responde para a gente soltar essa pontuação. Lembrando que todos têm pontos, né? E essa gincana a gente vai levar aí até o fim do ano, então todos vão ter a sua pontuação e quando chegar no fim do ano nós vamos ver, né, quem fez mais pontos, quem aprendeu mais, e é um jeito de a gente estar revisando tudo que a gente vai aprendendo aqui nas nossas aulas, ok? Então, por hoje é isso. Obrigada, tenha uma boa semana e semana que vem nós nos encontramos.